Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, dia de Inter, dia de Colorado, dia de Campeonato Brasileiro. Dia de Inter tentar a terceira vitória seguida dentro do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Coritiba, né? Adversário que o Inter já bateu no primeiro turno. Ao menos duas mudanças serão feitas no time do técnico Eduardo Cudê. Quero falar também sobre negociações. Afinal, o empresário André Cury chega em Porto Alegre na próxima semana e 3 negociações estão na pauta. Uma renovação, uma compra e uma possibilidade de reforço vindo do futebol brasileiro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo quero falar muito sobre o jogo de logo mais, né? Afinal, Inter e Curitiba se enfrentam neste domingo, 6h30, no estádio Beira-Rio. Colorado tentando subir na tabela e ainda sonhar com a Copa Libertadores da América, mesmo que a rodada tenha sido muito ruim para o Colorado, né? Visando a Copa Libertadores, né? O Grêmio venceu, o Atlético Mineiro venceu, então as coisas vão ficando um pouco mais complicadas aí para o Internacional nesse sentido. Mas é claro que ainda tem muito campeonato pela frente. O Inter tem que fazer a sua parte e ver o que os outros vão acabar fazendo, né? Não tem muita saída nesse momento. O Inter ficou muito para trás dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje uma vitória, né? Coloca o Inter com 41 pontos. Podemos ultrapassar, né, o São Paulo, que tem 38. Mas é aquela coisa, né? Eu não tô nem pensando no São Paulo, porque o São Paulo já tem vaga direta para a Libertadores do ano que vem, através da conquista da Copa do Brasil. A minha ideia, né, é tirar pontos do sexto e do quinto, né? O Flamengo é o quinto com 50, o Atlético Mineiro é o sexto com 49. O Atlético Paranaense joga contra o São Paulo, tem 48. Ou seja, se vencer vai a 49, 50, 51. Ou seja, a menor distância que o Inter pode ter para o G6 em caso de vitória do Atlético Paranaense é de ainda 9 pontos. Por isso a vitória ela é fundamental para que o Inter siga na briga ali pelo direito de disputar a próxima Copa Libertadores da América, ainda mais que o Fortaleza perdeu a Copa Sul-Americana ontem para a LDU. Fortaleza nono colocado, poderia arrancar no Campeonato Brasileiro, ficando entre os 6, abrindo mais uma vaga. Isso não vai acontecer mais, beleza? Muita coisa vocês viram pra gente falar, né? Sempre com a força da Zapay, aplicativo gratuito onde você consulta os seus débitos referentes a licenciamento IPVA e também a multas do teu carro, moto ou caminhão. Então, dentro do aplicativo da Zapay, você também consegue quitar esses débitos em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Tô deixando o cupom COLAR20 aqui para vocês terem 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é só baixar o aplicativo da Zapay, tá disponível aqui na descrição do vídeo para iOS e para Android também. Então faz isso, Zapay, parceira do Colar, Z-A-P-A-Y. Zapay é a patrocinadora deste vídeo, beleza? Vamos falar sobre as negociações, né? Afinal, eu falei para vocês que tem 3 negociações pendentes que devem ser resolvidas por André Cury, empresário famoso aí do futebol brasileiro, que tem alguns jogadores do Internacional e que pode resolver alguns pepinos. O primeiro é o mais fácil de resolver, tá? Que é Alan Patrick, né? O grande destaque do Internacional, camisa 10, capitão, que vem dando muitas alegrias aí aos colorados nos últimos jogos. O Alan Patrick tem um contrato até 2025. Tá? E a multa se fala que é baixa, o Inter confirma que é uma multa de 60 milhões de euros, que é uma multa padrão de todos os contratos que o Internacional tem. O que acontecerá é uma extensão desse contrato até 2027 ou 2028. Tá? O Inter quer dar uma valorização ao Alan Patrick pela temporada que ele está fazendo aqui no estádio Beira-Rio e para que não corra risco de ter um jogador insatisfeito. Então o Inter vai valorizar o que fez Alan Patrick na temporada, dando um aumento salarial e aumentando o tempo de contrato para que ele tenha, né, a tranquilidade de permanecer em Porto Alegre. Então essa é a mais fácil de resolver, esse vínculo deve ser acertado aí de forma até tranquila. A outra situação envolve a compra do Rômulo junto ao Atlético, afinal a gente está vendo algumas informações de que o Atlético de Belo Horizonte vem recebendo ofertas pelo Rômulo, do mercado americano, do mercado italiano, né, jogador que hoje é reserva do Internacional, mas ele é reserva do Johnny, que será vendido ao Real Betis da Espanha ao final da temporada, valor na casa dos 7 milhões de euros. O Rômulo é o ficha 1 para ser o substituto natural do Johnny, isso não se discute.
Só que o Inter tem que comprar o Rômulo, né? Tá lá no passe fixado, junto ao Clube Mineiro, que o Inter terá de desembolsar 3,5 milhões de reais para comprar 65% do passe do Rômulo. O Inter vai acertar esta compra a partir da chegada do André Curi, mas ela deve ser efetuada somente em dezembro por questão de fluxo de caixa do Inter, tá? Esse é um fato. E o outro nome vem sendo ventilado aí já nos últimos dias, que é Isaac, ou Isaac, né? Mas acho que é Isaac, tá? A pronúncia correta. Atacante de 19 anos do Atlético Mineiro. Jogador que foi promovido, inclusive, ao time principal do Galo por Eduardo Cudê. Ele é agenciado pelo André Curi e, do que eu pude apurar nos últimos dias, o André Curi vem oferecendo ele para o Internacional. O André Curi vem tratando ele como uma espécie de novo Yuri Alberto, né? Um jogador que estava escanteado no lugar, como o Yuri estava no Santos, não estava jogando, e que tem um potencial muito grande, e ele vê no Inter uma possibilidade de potencializar esse jogador para ser uma grande venda aí no futuro. Estava pegando aqui os números do Isaac. Ele tem 28 jogos envolvendo profissional e base do Atlético Mineiro, tem 19 gols, ou seja, quase média de 1 gol por jogo, praticamente ali, né? Se a gente pegar, enfim, um pouquinho mais do que 1, né? Mas não dá 2, por exemplo, não, uma média de 1 gol a cada 2 jogos, é menos. Então ele tem uma média muito boa. Claro que essa média é inflada pelo Sub-20, né? Onde ele fez 11 gols no Campeonato Mineiro Sub-20, fez 3 gols no Campeonato Brasileiro Sub-20 e fez 5 gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No principal, ele ainda não conseguiu marcar, não fez gol ainda o Isaac, mas tem algumas participações. Tem uma na Libertadores da América, uma no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Jogador de 19 anos que vem fazendo aí bons jogos, tá? Então, é um jogador que tem o seu vínculo encerrando, até onde se sabe, em abril de 2024, então já poderia assinar um pré-contrato, então é o que o Inter está observando. O Inter tem um receio, tá, de fazer esse negócio, mas existe a possibilidade, o André está oferecendo, assim como está oferecendo outros jogadores também. A gente sabe que o André Curi é um dos grandes empresários do Brasil e trabalha com grandes jogadores. Quer ver um exemplo? O Rocher. O Rocher veio para o Inter porque o André Curi acabou agenciando, né, ou representou, teve uma carta, né, de representação dele aqui no futebol brasileiro, o Inter acabou comprando. Então vamos ver, tá? São 3 negociações que vão acontecer no dia, nessa semana, melhor dizendo, quando chega o empresário a Porto Alegre. Vamos falar um pouquinho do jogo. Afinal, o Inter entra em campo contra o Coritiba, como eu disse, né? Buscando a 3ª vitória seguida, procura também estar, né, na próxima Copa Libertadores, por mais que seja muito difícil a tabela do Colorado, né? Mas enfim, tem ganhado o Coritiba e chegar aos 41 pontos para pelo menos, né, seguir se afastando da parte de baixo da tabela. O Goiás tem 31, né, então a distância para o Z4 hoje ainda é de 7 pontos, então o Inter pode aumentar essa distância jogando contra o vice-lanterna, né? O Coritiba tem 20 e está virtualmente já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Há uma dúvida no time, tá? O pessoal da Revista Colorada lançou que o René teve um desconforto e o Dalbert pode aparecer do lado esquerdo. No mais, sem Mercado e sem Wanderson, o Depena e o Nico Hernandes devem jogar como titulares. Provável time do Inter, com Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e Dalbert, ou René, Johnny, Arangues, Maurício e Depena, Alan Patrick e o Ener Valencia é a tendência de time do Internacional. Para encarar o Coritiba, de Gabriel, Natanael, Thalisson, Gabriel, Henrique e Vitor Luiz, Samaris, volante grego, vai jogar aqui no Beira-Rio, Robson, Matheus Bianchi, Marcelino Moreno, esse bom jogador, tá? Atentem a ele, e Sebastião Gomes, e na frente o centroavante argelino Slimani, ou Slimani, como vocês prefiram, tá? Então, esta é a possibilidade de jogo hoje do Internacional. Estou confiante numa grande vitória colorada com o show do Ener Valencia. Acho que ele vai brilhar hoje, o nosso equatoriano Superman colorado. Beleza? Dá pra fazer esse palpite lá na KTO, né? KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada, usa o código COLAR pra ganhar 20% de free bet no primeiro depósito. Hoje vários jogos, né, do Campeonato Brasileiro, o Inter quase fecha a rodada, né? Tem São Paulo e Atlético Paranaense, lá na Arena Baixada às 4 da tarde, Goiás e Vasco, né, jogo direto na parte de baixo da tabela, Corinthians e Santos e Botafogo e Cuiabá, além, claro, do jogo do Internacional contra o Coritiba. Beleza, turma? Aquele abraço, a gente se vê! Fui!